Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos a mais essa aula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. Dando continuidade à última aula, agora eu quero falar um pouquinho mais sobre essas perdas de carga às quais um escoamento estaria sujeito enquanto se movimenta ao longo de uma linha, né, de uma tubulação qualquer, vinculadas não só à questão do atrito viscoso fluido-parede, mas também à questão dos acessórios e dispositivos de tubulação que esse fluido vai enfrentar no meio do caminho. Então eu queria começar a aula de hoje fazendo uma recapitulação assim da equação de Bernoulli modificada, né? A gente viu na última aula que a correção do efeito da perda de energia que o fluido vai experienciar de maneira distribuída ao longo de uma tubulação vai estar associada ao fator de atrito, que é um parâmetro físico, né, que é função do número de Reynolds, baseado no diâmetro da tubulação e da rugosidade relativa. Na última aula, eu tentei focar na ideia de que existe uma técnica específica para que nós possamos descobrir quais são os parâmetros físicos adimensionais relevantes que regem um determinado problema físico, né? Então essa técnica da análise dimensional de semelhança foi assim a estratégia que eu utilizei para descobrir a dependência funcional desse fator de atrito, que vai ser muito importante na estimativa das perdas de carga, perdas de pressão, perdas de energia cinética, né, perdas de potencial gravitacional distribuídas, e esse cara vai ser função desses parâmetros adimensionais. Tá? Então eu queria começar a aula de hoje fazendo uma recapitulação breve, né, do que a gente viu na última aula. Basicamente isso aqui seria a equação de Bernoulli modificada, né? A gente tem no lado esquerdo esse somatório de termos, a pressão no ponto 1 mais uma energia potencial gravitacional, que também está vinculada a uma pressão hidrostática no ponto 1, mais uma energia cinética, que aqui está sendo expressa em unidade de pressão, vinculada a essa pressão dinâmica. Então esse somatório de termos P1 mais ρgz1 mais ρv1 quadrado sobre 2, isso seria a energia do fluido no ponto 1. Eu adoro que sempre que eu vou fazer uma nuvenzinha aqui, esse cara está no modo régua, mas não tem problema. Então esse cara aqui, vamos chamar de energia do fluido no ponto 1. Eu acho que seria um nome razoável para que a gente consiga interpretar isso daqui melhor. Então energia do fluido no ponto 1. Esse cara aqui, EF2, seria igual à energia do fluido no ponto 2. Eu acho que seria interessante fazer aqui um desenho, né, para a gente poder entender, né, o que seria ponto 1, ponto 2. E aí essa diferença entre a energia do fluido no ponto 1 e no ponto 2, ela vai estar associada, né, a aquilo que ele vai perder de energia e aquilo que ele vai também ganhar de energia, porque ele pode ter alguma ajuda no meio do caminho por uma bomba, um compressor, um ventilador, algum dispositivo mecânico que queira ali ajudá-lo na sua missão de fluir de um ponto ao outro do espaço. Aqui eu coloquei as minhas perdas, né, separadas em perdas distribuídas, que estão vinculadas principalmente à questão do atrito fluido-parede. Esse cara aqui, sim, ele é função ou depende do fator de atrito. A gente pode colocar isso daqui, essa informação. Depende do fator de atrito, que depende do número de Reynolds e da rugosidade relativa da superfície do material. Ou seja, é uma teoria que faz sentido físico, né? Seria estranho você falar que essa dissipação de energia cinética por efeito viscoso associada ao atrito fluido-parede não fosse função da viscosidade, que está no número de Reynolds, ou da velocidade, que está no número de Reynolds, né? Ou da própria rugosidade relativa. Né? Se você põe um tubo mais rugoso ou mais liso, isso tem que mudar de fato esse atrito fluido-parede. Então, aqui a gente pode também comentar que esse cara aqui depende do número de Reynolds e da rugosidade. Vamos pôr assim, rugosidade, tá? Porque senão fica muito grande, rugosidade relativa. É claro que isso já depende da rugosidade, tá? Do material. Né? E aqui, no número de Reynolds, a gente vai ter uma dependência funcional da viscosidade, da velocidade média do escoamento e de um diâmetro. Então aqui a gente pode inclusive colocar essa expressão, o Reynolds baseado no diâmetro, ele vai ser ρ vezes uma velocidade média
vezes um diâmetro da tubulação. Veja que velocidade média é uma grandeza que você pode inferir pela vazão. Geralmente em problemas de engenharia você dá a vazão, quantos litros por segundo você quer levar de um ponto ao outro do espaço, né? E aqui você dividiria pela viscosidade dinâmica, né, de cisalhamento do fluido, ou seja, o quão viscoso o fluido tem que ser um fator importante nessa estimativa, porque quando você olha para Bernoulli, não aparece viscosidade em Bernoulli, é pressão, altura e velocidade. É muito estranho que não apareça viscosidade, né, num problema no qual você está querendo computar as variações de energia que um fluido experiencia conforme ele escoa ao longo de uma linha de tubulação. Então, quando você apresenta essa versão modificada da equação de Bernoulli, já levando em consideração as perdas distribuídas, localizadas e ganhos, você vai ter uma teoria muito mais coerente no qual a viscosidade do fluido, a vazão transportada, né, o material da tubulação vão ser parâmetros que vão afetar esse balanço de energia. Tá? As perdas localizadas elas vão aparecer principalmente nos acessórios de tubulação, ou seja, naquilo que tem no meio do caminho, que vai gerar uma perturbação no campo de velocidade, né, uma região de recirculação, um pequeno vórtice localizado ali. Qualquer tipo de perturbação no teu escoamento vai ter consequências nessa perda de energia que o fluido vai ter que vencer para chegar num ponto qualquer do espaço partindo de um ponto anterior. Agora, ao mesmo tempo, esse cara também ele pode ter uma ajudinha, como eu falei, de bombas, compressores, ventiladores. Então não é só perda, eu posso ter também aqui ganho. De tal sorte que do ponto de vista lógico, né, semântico, eu poderia resumir tudo isso daqui falando o seguinte. Deixa eu fazer aqui uma divisão. Tá bom aqui. A energia do fluido no ponto 1 menos a energia do fluido no ponto 2 vai ser igual, tanto que ele perdeu de energia, menos os ganhos. Ou seja, vamos desenhar aqui um desenho hipotético, né? Para a gente poder contextualizar isso daqui. Então deixa eu fechar essa caixinha. Vem aqui preto. Vamos fechar essa caixinha aqui e tentar fazer um desenho, sei lá, para representar isso daqui. Para ficar claro pra gente como é que funciona na prática Bernoulli. Eu vou desenhar aqui, velho, uma tubulação qualquer. Sei lá. Uma coisa assim. Tentar desenhar um negócio mais interessante. Então aqui seria o meu caminho. Peguei um caminho aleatório que eu consegui pensar aqui. Isso aqui seria a minha rede de tubulação. Não vou ficar muito grilado com preciosismo. E vamos supor que eu tenho, sei lá, um ponto 1 bem aqui no começo e um ponto 2 aqui. Então, nesse sentido, eu tenho o meu escoamento. Ele está entrando aqui na tubulação, aí ele tem uma sobe aqui, aí tem uma curva aqui, tem outra curva aqui, tem outra curvinha aqui, e esse cara desemboca nesse ponto aqui. Né? Eu poderia definir aqui, ó, uma altura, uma diferença de altura entre ponto 1 e ponto 2. Então, sei lá, esse aqui seria já Z2 menos Z1, a diferença de altura. E sei lá, vamos supor que esse cara, velho, tem uma bomba no meio do caminho. Deixa eu pegar aqui, velho, sei lá, no Google, escrever bomba, símbolo. Pra não ter que ficar desenhando esse cara o tempo inteiro. Deixa eu ver se eu tô com internet. Se eu tivesse internet, eu faço o desenho mesmo. Eu tô com preguicinha de ficar desenhando aqueles símbolozinhos de bomba. Que legal, estou sem internet. Morar no mato tem dessa. Estou gravando uma aula, então offline. Foda-se. Tá, vamos supor então, velho, que a gente tem aqui, vou desenhar uma caixa preta mesmo, dane-se, sem muito rigor. Mas suponha que eu tenho, sei lá, uma bomba aqui, ó, puxando esse fluido. A gente pode pôr aqui bomba. Escrever bomba. Então esse cara tá bombeando o fluido. Sei lá, suponha que eu tenho aqui
uma válvulazinha que eu posso abrir o registro, fechar. Então seria uma válvula. Estou inventando, tá, galera? E para ficar um negócio mais completo, vamos supor, velho, que eu sou um cara muito very crazy e aí eu decidi, sei lá, usar essa queda d'água aqui, ó. Oh, meu pai. Para colocar uma turbininha aqui. Que eu não vou conseguir desenhar sem apagar minhas linhas, né? Então, vamos supor que eu queira, sei lá, aqui, meter uma turbina aqui. Vou botar mais grosso isso aqui que eu tentei fazer, só que o meu mouse não me obedece. Então suponha que aqui tem uma turbina que vai roubar a energia do fluido nessa queda aqui. Tá. Turbina. É um layout bem aleatório assim, tá? Então turbina. O que eu tô falando para você é o seguinte, velho, que se eu aplico a minha equação de Bernoulli nesse contexto aqui, dessa rede de dutos, suponha que essa bomba mantém uma vazão constante, né? Então eu tenho uma vazão Q1 igual a Q2, eu mantenho a mesma vazão. Suponha que aqui é pressão atmosférica e aqui também. Então ele puxa da pressão atmosférica, ele descarrega para a pressão atmosférica. Como é que eu faria uma análise dessa rede aleatória que eu acabei de inventar aqui, pensando em Bernoulli? Eu ia aplicar a Bernoulli como a gente conhece, então. Vamos pegar isso aqui. Pressão em 1 mais ρg Z1 mais ρ V1 quadrado sobre 2 igual a pressão em 2 mais ρ G Z2 mais ρ V2 quadrado sobre 2 mais as perdas. Aí que perdas eu teria, velho? Teria uma válvula, teria, vamos pôr assim, como é que a gente pode especificar? Vamos pôr aqui perda, depois a gente computa direitinho. Até porque eu também não ensinei para vocês ainda como é que a gente coloca essas perdas, né? Perdas localizadas, mais as perdas distribuídas, que eu já vi, vão ser igual ao fator de atrito, vezes L sobre D, vezes ρ, V médio quadrado sobre 2. Esse aqui é o fator de atrito. Beleza? Menos os ganhos. Aí, vamos tentar melhorar isso daqui. Se P1 é a pressão atmosférica e P2 também, então P1 e P2 vai cortar. Perfeito? Se a vazão em 1 é igual a vazão em 2, então essa velocidade em 1 é igual a velocidade em 2. Esse cara também vai cortar. Então o que eu vou ter para esse problema específico aqui seria o seguinte. Rho G Z1 menos Z2 vai ser igual às perdas localizadas mais esse fator, vamos pôr assim, menos os ganhos, mais esse fator de atrito, vezes L sobre D, vezes ρ, velocidade média ao quadrado sobre 2. Agora vamos tentar, tipo assim, olhar para essa equação e tentar, tipo, deixar ela aplicável num contexto de engenharia. Vamos ver aqui quais são as perdas que eu tenho, vamos listar as perdas localizadas, tá? Fazer uma listagenzinha aqui, uma listinha de perdas localizadas nesse problema aqui. Então eu vou ter, primeira coisa que eu vou ter perda, uma válvula. A turbina também vai roubar a energia do fluido, porque ela, né, rouba energia para funcionar. A bomba ela dá energia, a bomba é um ganho. A turbina é uma perda para o fluido. Então, uma turbina. E no caminho eu vou ter uma, duas, três, sei lá, 4 curvas. Vamos pôr assim.
4 curvas. Os ganhos, eu vou ter uma bomba. Então, um pouquinho, uma bomba. Uma bomba. Beleza. Agora a questão é a seguinte. Essa versão da minha equação de Bernoulli, ela está escrita numa unidade que, se você olha para esse termo aqui que está solto, ρg, Z2 menos Z1, isso daqui é Pascal, velho. Isso aqui é uma pressão hidrostática, gama H, ρgH, né? Então esse cara está em unidade Pascal. A bomba, geralmente, ela vai ter uma potência W ponto da bomba. Esse cara aqui, em watts, né? Pode estar em cavalos também, horsepower, mas enfim, é potência, é energia por tempo, né? Como é que eu posso usar a potência da bomba nessa equação, numa unidade de pressão, para poder ter uma equação, né, tipo, dimensionalmente consistente? Bom, eu sei o seguinte, velho, eu lembro que, por exemplo, é como eu penso, tá? Eu vou dar para vocês o bizu, porque eu não decorei nada aqui, eu não tô com isso aqui anotado, eu também não quero que vocês decorem, eu quero que vocês aprendam a construir juntos esse tipo de conversão de unidade. Então, por exemplo, eu sei, olha para a equação original aqui, Bernoullisão. Tem um cara P2 aqui, solto, tem um cara P1 solto, tem esse gama H solto, todo mundo aqui é pressão, né? Então, brother, ρV quadrado sobre 2, esse cara é pressão também, é Pascal. Beleza? O que eu vou fazer então? Curte só. ρV quadrado é Pascal. Ao mesmo tempo, V quadrado é tipo uma energia cinética por massa, porque mv quadrado é energia cinética. Então, V quadrado é Joule por quilo. Esse W ponto da bomba, esse cara está em Joule por segundo. Bom, se eu pegar Joule por quilo e multiplicar por quilo por segundo, eu teria o meu W, né, da bomba já em watt. Então, o que eu vou fazer, velho? Eu tenho que pegar, velho, isso aqui é uma coisa bem interessante, tentar pensar em como usar esses dois caras juntos para entender como escrever essa minha potência da bomba em watt. Se eu pego, por exemplo, m ponto e multiplico por v quadrado, esse cara vai dar, né, potência. Vai dar o que eu quero saber. Então, isso aqui seria uma potência. Vamos pôr assim, potência. Se eu divido por m ponto e multiplico por ρ, esse cara vai ser Pascal. Por quê? Porque ρv quadrado é Pascal. Perfeito? Então eu vou usar essa ideia para falar o seguinte, que se eu pegar a minha potência da bomba, multiplicar por ρ e dividir por m ponto, eu vou ter Pascal. Agora, m ponto é ρ vezes Q, que é a vazão volumétrica. Então, se eu tiver W ponto da bomba por Q, esse cara vai ser Pascal. Tá uma porcaria esse meu quadro, tá um caos. Mas a conclusão final que a gente acabou de chegar nesse brainstorm é de que W ponto da bomba dividido pela vazão volumétrica tem que ser Pascal. Vamos fazer um teste para ver se faz sentido aqui? Bora ver. Fazer um teste. Opa. Então, apague, filho. Beleza. Esse cara da bomba vai ser W ponto da bomba, é a potência que ela opera dividido pela vazão volumétrica. Isso aqui vai dar Joule por segundo por vazão volumétrica, metro cúbico,
por segundo. Então, joule por metro cúbico. Agora, joule é energia. E energia é trabalho também. Então, é força vezes deslocamento. Então, seria newton vezes metro por metro cúbico. Ou seja, newton por metro quadrado. É Pascal. Então, W ponto da bomba sobre Q vai ser meu ganho. Já ganho também de cara a informação da turbina. W ponto da turbina sobre Q vai ser a perda localizada devido à turbina. Agora eu tenho que aprender a modelar as perdas localizadas da válvula e das curvas. E como que isso é feito pra gente? Deixa eu ver se eu acho aqui o meu caderno para ver como é que eu vou computar. Vai ser o seguinte. Isso daqui, a perda localizada, ela vai estar associada a um coeficiente K de perda localizada que multiplica ρ vezes uma velocidade média ao quadrado sobre 2. Isso daqui, tanto para a válvula quanto para cada curva. Esse KL é o coeficiente de perda localizada. Perfeito? Ou seja, o fabricante vai te dar um coeficiente de perda localizada daquele dispositivo. Agora, essa não é a única maneira que os fabricantes encontraram de expressar suas perdas localizadas para acessórios e dispositivos de tubulação. Uma outra forma de você expressar isso é em termos de um comprimento equivalente de perda. Então, esse ΔP localizado também pode ser expresso em termos de um fator de atrito, de um comprimento equivalente dividido pelo diâmetro, que multiplica ρ vezes uma velocidade média ao quadrado sobre 2. E aí esse L equivalente seria um comprimento equivalente de perda. Comprimento equivalente. Que, para o seu entendimento, seria mais ou menos o seguinte, velho. Quantos metros de tubulação reta eu teria que ter, né, equivalente para que esse fluido, ao passar por esse comprimento, experiencie uma perda distribuída que seria equivalente àquela que ele vai experienciar localizada por eu ter essa válvula. Então suponhamos, por exemplo, que a perda localizada da válvula seja dada, por exemplo, em termos de um comprimento equivalente de 2 metros, sei lá. Seria equivalente a falar o seguinte: a existência dessa válvula nesse meio do caminho é como se eu estivesse pegando e não tivesse a válvula, tivesse 2 metros a mais de comprimento equivalente para esse cara perder energia cinética por atrito, né, atritando ali com a parede da tubulação. Seria mais ou menos isso, tá? Ou seja, tem duas maneiras diferentes de eu expressar essa perda equivalente, tá? Então vamos tentar aqui organizar essa equação, que está muito bagunçada, e deixar ela mais clean, né, mais bonitinha, adequada a um contexto de engenharia, tá? Então vamos ver o que a gente pode fazer com isso daqui. Tá. Deixa eu pôr isso aqui em azul. Deixa eu dar um zoomzão. Válvula, uma turbina, 4 curvas. Então o que eu vou ter é o seguinte. Ρ, G, Z1 menos Z2. Esse cara vai ser igual às perdas. Então eu vou pôr o seguinte, um somatório I de 1, eu tenho 4 curvas, né? Até 4, de uma perda localizada da curva I, sei lá, que multiplica ρ Vn ao quadrado sobre 2, supondo que essa perda localizada das curvas seja dada em termos de um coeficiente de perda localizada. E eu vou ter também mais uma válvula, né? Um coeficiente de perda localizada da válvula. E é interessante que isso é função do nível de abertura da válvula. 100% aberta é uma perda
né? 50% aberta é outra perda e por aí vai. Então aqui também ρ Vm quadrado sobre 2. Eu vou ter uma turbina, então um W ponto da turbina dividido pela vazão volumétrica. Então uma turbina, 4 curvas, uma válvula e vou ter uma bomba, né, ajudando aí, contribuindo com o movimento. W ponto bomba sobre Q. Agora, um comentário importante. Isso daqui apareceria dessa maneira, já assumindo uma eficiência mecânica de 100% da bomba, para a bomba e para a turbina. Porque na prática a coisa é um pouquinho diferente. Veja que isso aqui deveria ser a energia que a turbina rouba do fluido e a energia que a bomba dá ao fluido. Se você pega uma bomba e liga na tomada, ela vai gastar mais energia da tomada do que ela vai conseguir fornecer ao fluido, porque tem uma perda ali de eficiência, né? Então a eficiência para uma bomba vai garantir que ela forneça um pouco menos de energia do que ela vai roubar da tomada. Então aqui, se eu fosse deixar o caso mais preciso, colocaria aqui uma ETA da bomba, uma eficiência mecânica da bomba. Porque eu diminuo um pouquinho aquilo que ela vai adicionar, né, ao fluido, assim. E no caso da turbina, ela vai produzir menos energia do que ela rouba do fluido. Isso é o que ela rouba do fluido. O que ela vai produzir é um pouquinho menor. Então aqui você colocaria, ao contrário, um eta da turbina. Porque você estaria garantindo que você vai dividir a potência que ela vai conseguir gerar por um cara menor do que um, que é o tanto que ela vai ter que roubar do fluido, que é um pouquinho a mais, para gerar aquela potência. Tá? Então seria uma correção interessante de ser feita. Aí agora que eu já corrigi, eu posso apagar isso daqui, que foi um comentário, né, tipo, localizado, para a gente dar prosseguimento. Então você teria uma equação mais ou menos como essa, assim, para poder computar, né, esse problema. Você poderia também falar o seguinte, para deixar o negócio mais em termos ainda de engenharia, falar o seguinte, que essa velocidade média vezes π d ao quadrado sobre 4 é a vazão. Então você poderia expressar essa velocidade média, que aparece em vários termos ali, Vm quadrado e tal, como sendo 4Q sobre π d ao quadrado, sei lá. E aí você teria tudo em termos de vazão, né, de quantidades de engenharia. E aí, se a gente substituir isso daqui, que seria a equação 2, na equação 1, o que a gente vai ter? Vamos colocar aqui para ficar bonitinho. 2 em 1. E eu acho que assim, esse trabalho que você pode ter assim, de organizar bem as equações e tal, ele é muito saudável, sabe? Você, tipo, quando chega numa equação final que está bem organizadinho, assim, todo mundo fatorado, em evidência, escrito em termos de parâmetros realmente de engenharia, fica mais fácil de você entender como modelar o problema, como obter uma quantidade não tendo ela e tendo outra, né, que relações existem ali que são realmente preservadas. Então, o que eu vou fazer aqui para ficar legal? Ah, calma aí, faltou um negócio que eu esqueci de pôr aqui na equação 1. A perda distribuída. Então, mais F L sobre D, ρ Vm quadrado sobre 2. Então veja que ρ Vm quadrado sobre 2 aparece em vários lugares, né, velho? Então, vamos fazer o seguinte, velho. O que eu vou fazer? Curte só. Vai ficar bem bacana a minha equação. Eu vou ter ρ, G, Z1 menos Z2. Isso aqui é uma modelagem, tá? Igual. Aqui, eu vou colocar entre parênteses, eu vou ter um somatório I de 1 até 4 das perdas localizadas nas curvas, das I perdas, mais uma perda localizada da válvula, mais a perda distribuída, e tudo isso vai multiplicar ρ Vm
quadrado sobre 2. Aí sobra a bomba e a turbina. Vou ter 1 sobre Q, que multiplica o W ponto da turbina, vou ter, sobre a eficiência mecânica da turbina, menos o W ponto da bomba sobre a eficiência mecânica, não, desculpa, vezes a eficiência mecânica da bomba. Então, vou pôr aqui eta B. Acho que foi, né? Só que esse parênteses ficou tão... Ótimo! Deixa eu pegar essa equação, velho, e colocar um pouco mais para cá. Pronto. Deixa eu só conferir aqui para ver se está tudo certo mesmo. Cadê as minhas páginas? Página 154, página 155. Só um segundo, galerinha. Porque eu acho que é legal conferir tudo direitinho. Então, turbina. Beleza. Tá certo, brother. Tá certíssimo, velho. Certíssimo. Massa demais. Então, seria essa a minha equação. Só que assim, tem aqui um VM quadrado também. Eu vou melhorar isso aqui um pouquinho, né? Esse ρ VM quadrado sobre 2, que aparece em vários termos, ele seria igual a ρ sobre 2, que multiplica VM ao quadrado. Então, 4 ao quadrado dá 16 Q quadrado sobre π quadrado d à quarta. Então, esse cara vai ser 8 ρ Q quadrado sobre π quadrado d à quarta. Acho que fica mais bonitinho colocar assim, 8 ρ, que multiplica Q sobre π d quadrado ao quadrado, né? E aí a gente pode organizar no final das contas, então, para ter uma equação mais bonitinha, em termos de quantidades de engenharia. Só vou pegar isso daqui. Ah, meu sinal demais veio bugado. É difícil você selecionar um negócio aqui. Ai, ai. Então esse cara aqui eu vou só tipo apagar e substituir por isso daqui, ó. Que eu acho que é um pouco mais parecido assim com o jargão de engenharia, porque agora é só vazão. Então veja, né, que informações deveríamos ter aqui para modelar esse problema. Vou fazer só um negócio aqui rapidinho para ficar melhor ainda, velho. Deixa eu dividir por Z. Não, tá bom, foda-se, tá ótimo. Então, teria que ter a massa específica do fluido, o ρ, beleza? As diferenças de altura, os coeficientes de perda localizados, saber o tamanho da tubulação, esse L total, né? A vazão volumétrica. E aí, com isso, eu poderia estimar a potência de uma bomba ou a da turbina. Enfim, eu tenho várias combinações e possibilidades de maneiras diferentes de modelar um problema físico usando essa equação. Assim. O que importa você saber é como usar Bernoulli modificado para buscar a equação que é importante para o seu problema específico. E aí, para finalizar essa aula de hoje, eu queria resolver aqui um exemplozinho simples de como calcular essas perdas distribuídas, tá? Então o exemplo que eu vou dar ele tem a ver com perda distribuída, que é muito importante de você aprender a calcular, que é o seguinte: eu vou ter ar, vamos pegar forma de tópicos, ar, 1 atm, 35 graus Celsius, ele se move num duto plástico circular, um comprimento total de 150 metros, uma vazão Q de 0,35 metro cúbico por segundo. A perda de carga máxima que eu quero bancar é de 20 metros. Então seria... Eu vou explicar o que seria isso daqui. E aí a pergunta é determinar o diâmetro mínimo do duto.
Essa é a questão, tá? Então, vamos tentar resolver isso daqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá aqui, minha página. Vamos pôr aqui de caneta vermelha. Solução. Quando eu falo que a perda de carga máxima é de 20 metros, estou falando o seguinte, que a minha perda de pressão, ΔP sobre ρg, tem que ser igual a 20. Tá? Esse ΔP é a perda distribuída. Então, F vezes o comprimento, 150, dividido por D, vezes... Era ρv quadrado sobre 2. Né? Se eu divido por ρg, eu vou ficar com V quadrado sobre 2 vezes G. Por que eu dividi por ρg aqui? Porque esse cara tem que estar em metro. E eu aprendi na última aula que se eu pego Pascal e divido por ρg, eu vou ter metro. Claro, ρgh é Pascal, H é metro. Então, ρgh dividido por ρg é só H, é metro. Então, pressão dividido por gama, ou ρg, é metro. Então, é assim que eu estou especificando a minha perda de carga. Se eu pego essa equação aqui, que na verdade assim é uma equação que eu tiro do próprio enunciado, eu vou ter uma relação interessante, que é a seguinte, velho. 20 vai ser igual a F, que multiplica 150 sobre D. A velocidade aqui, ao quadrado, é Q sobre área ao quadrado. Aqui embaixo eu vou ter 1 sobre 2 vezes 9,81. Estou formulando aqui ainda. Tá? A vazão eu dei, ó, 0,35 metros por segundo. A área é πd ao quadrado. Eu não sei ainda, né, o diâmetro, é o que eu quero saber. Mas se eu substituir aqui a área por πd ao quadrado, eu vou chegar numa equação que vai ser o seguinte, velho, já resolvendo, 13,17 vai ser igual ao fator de atrito dividido por D à quinta. Então essa é uma equação que relaciona fator de atrito com diâmetro em termos já dos dados do problema. A questão é o seguinte, se eu descubro o fator de atrito, eu descubro o diâmetro e resolvo a questão, o meu problema. O problema é que o fator de atrito depende do diâmetro. Então eu vou ter que fazer um esquema aí, velho, iterativo, sei lá, dá um jeito, né? Ou seja, o meu F, a gente viu na última aula, ele é função do Reynolds baseado no diâmetro e da rugosidade relativa do material. O plástico, os livros de engenharia, eles consideram superfície lisa. Então, epsilon igual a zero. Superfície lisa. Vai ter um pedaço do diagrama de Moody só para a superfície lisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ixi, eu tô sem minha internet. Deixa eu ver. Diagrama de Moody. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio interessante aqui. Pegar um livro meu. Eu devo ter isso em algum livro. O que não falta aqui em casa, velho, é livro de engenharia, de mecânica dos fluidos. Eu tenho só que achar, porque eu tenho um livro de engenharia, velho, que tem o melhor diagrama de Moody da história. Se bem que é o seguinte, velho, melhor ainda, eu devo ter isso aqui em alguma página, em alguma pasta minha antiga. Eu quero mostrar pra vocês um diagrama de Moody, né? Agora entra aquela parte chata e difícil, velho, de você, tipo, já dando aula há muito tempo, ter que conseguir descobrir aonde você vai achar um diagrama de Moody no meio das tuas milhares de pastas assim que você já usou na tua vida. Então deixa eu ver se está na pasta de fluidos 1. Eu devo ter um diagrama de Moody em algum lugar, velho. Eu já dei, tipo, questão de prova com diagrama de Moody. Deixa eu ver se tem aqui. Olha só, achei. Minha última prova de fluidos 1 tinha um diagrama de Moody. Olha, maravilhoso. Então curte só. Aqui você vai perceber que tem uma curva que é Smooth Pipes. Essa curva verde aqui. Que é a que eu vou considerar para o plástico. Então eu vou ter que usar esse diagrama de Moody aqui. Né? Que é basicamente ficar andando em cima dessa linha para tubo liso, que é o caso do plástico, só que eu vou ter que entrar com o Reynolds e ver qual que vai ser o fator de atrito. Agora o Reynolds depende também do diâmetro. E aí agora eu vou buscar uma outra equação para modelar meu problema. Se eu pegar a definição do número de Reynolds, o meu Reynolds baseado no diâmetro ele é ρ, V, M, D sobre μ.
né? Ou VMD sobre Ni. Ni é Mi sobre Rho, viscosidade cinemática. Essa velocidade média é uma vazão sobre área, que multiplica diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Essa área, já posso pôr aqui já, ó, vai ser 4QD sobre π d quadrado Ni. Então corta esse cara com esse cara, vai ficar 4QD sobre π. Desculpa, 4Q, o D fica embaixo, foi mal. Sobre π d Ni. Então, o Reynolds eu também não sei calcular ele se eu não tiver o diâmetro. Mas se eu pego a 35 graus, um ATM, eu descubro aqui, pelo menos numa tabela, a viscosidade cinemática desse cara. Esse cara vai ser 1,65 vezes 10 a menos 5. Eu odeio ficar com essas coisas pequenininhas, velho. Posso pôr aqui, ó, 1,65 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. Então, sabendo a viscosidade cinemática e a vazão que eu dei, eu chego numa expressão que vai me falar o seguinte, que para esse problema específico, o meu número de Reynolds ele vai estar associado ao diâmetro pela seguinte relação, 2,69 vezes 10 a menos 4 sobre D. Então, como é que a gente resolve esse problema, velho? Né? Eu tenho uma equação para Reynolds, que é função de D, eu tenho uma equação na qual eu consigo extrair ali o diâmetro também em função do fator de atrito. Eu vou fazer um esquema iterativo. Eu vou começar fazendo o seguinte, velho. Passo número 1. É bem de engenharia esse rolê. Vou chutar, inicialmente, o meu Reynolds D igual a 10 à quarta, 10.000. Se eu faço isso, 10.000, é o seguinte, vamos pegar esse diagrama de Moody, vamos copiar ele, vamos colar ele aqui, para ficar bem bacana. Copiar. Por que não está colando, brother? Aqui, coloquei em cima, um negócio desse tamanho. Que misereza. Bora pôr mais alto aqui. Porque isso aqui seria legal, a gente colocar bem grandão assim na tela. Inclusive, esquece minha cabeça aqui, ela é inútil nesse momento. Ó, o que eu vou fazer para ficar maneiro? Chutei Reynolds 10.000. Então vou pegar uma reta aqui, ó. 10 à quarta é bem aqui, ó. Por que esse valor? Porque eu quis, velho. Chuta qualquer coisa em casa. A gente vai fazer um esquema iterativo. Vamos ver quem demora mais para convergir. Se eu pego o Reynolds 10.000 e bato aqui, e vejo qual que é o fator de atrito que vai bater aqui, vai ser esse cara entre 0,07 e 0,08. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque eu acho que eu estou usando um diagrama de Moody estranho, brother. Se bem que é isso mesmo, está dando um valor diferente do meu. Talvez o meu era F sobre 2, sei lá. Só conferir aqui para ver se eu não estou fazendo besteira também. É isso mesmo. Então, vamos pegar esses valores que estão aqui mesmo. Vamos ver como é que a gente vai chegar nessa minha convergência. 10.000 está aqui. Beleza. Então, vamos calcular então esse D. O D aqui, ó, ele vai ser o fator de atrito. Então, F igual a 0,0... sei lá, vamos pegar um número aqui, véio, entre 0,007, então mais um 0, e 0,008, vamos pôr aqui, sei lá, 0,0076, foda-se. Se eu pego isso daqui, calculo um diâmetro nessa equação aqui, 13,17, vou pegar minha Cássio. O D vai ser 0,0076, foi o que eu chamei, né? Isso. Dividido por 13,17, isso vai ser o D à quinta. Então, eu elevo a 1 dividido por 5. Achei um diâmetro por essa equação aqui, ó. Deixa eu sublinhar ela. Essa equação, se eu pego o valor de F, taco aí, meu diâmetro D, que eu vou descobrir, ele vai valer
0,225 metros. O que eu vou fazer? Eu vou atualizar o Reynolds. Se eu pego esse diâmetro aqui e taco agora nessa equação de baixo, nessa aqui, ó, para esse valor de D, eu pego aqui, elevo a menos 1. Desculpa que esse 10 aqui não é menos 4 não, é a quarta mesmo. Desse menos está errado aqui. Foi mal, pronto. 10 a quarta. Inclusive, deixa eu pôr esse cara aqui em vermelho mais pertinho. E multiplico, né, por 2,69 vezes 10 elevado à quarta, eu vou achar um Reynolds bem maior. Eu vou achar um Reynolds que vai valer aqui, ó. Vamos pôr aqui de verde. 1,19 vezes 10 à quinta. O que eu vou fazer então, galera? Eu vou vir de novo no diagrama de Moody. Opa, chutei errado, meu Reynolds. Está mais ou menos valendo 1 e pouquinho vezes 10 à quinta. Então estaria por aqui, ó. Nesse valor por aqui. Aí eu venho aqui de novo, calculo um outro fator de atrito. Então eu venho aqui e descubro, na verdade, que o meu fator de atrito, F, por uma nova consulta no diagrama de Moody, é um pouquinho maior do que 0,004. Então eu vou pôr assim, 0,0041, sei lá. O que eu vou fazer? Calcular um novo diâmetro por essa primeira equação, 13,17 igual a F sobre D. Então agora eu vou pegar o F, falar que esse cara é 0,0041, divido esse cara por 13,17 e elevo a 1/5, que é 0,2. Descubro um novo diâmetro D, muito mais próximo do anterior agora, de 0,199 metros. Beleza, vamos continuar aqui a minha solução. Deixa eu só ver assim no meu caderno para ver os valores que eu vou achar. Tá. Massa, o que eu faço agora com esse valor? Eu calculo um novo Reynolds. Atualizo o Reynolds. Vamos chamar Reynolds underline D, fica melhor. Pronto. Atualizo esse Reynolds, fazendo essa continha aqui. Ô filho, vem, me obedeça. Beleza, massa. Reynolds D vai ser igual a 2,69 vezes 10 a menos 4 sobre esse cara aqui. Então, faço de novo o meu cálculo. 269 vezes 10 elevado à quarta. Achei um Reynolds agora um pouquinho maior, que vale 1,35 vezes 10 à quinta. Eu venho aqui de novo no diagrama de Moody, e aí começa a ficar difícil de você ver, de fato. E eu também estou desconfiado desse diagrama de Moody que eu peguei, na verdade, porque eu estou achando os valores dele um pouco estranhos, mas enfim, vamos resolver essa questão usando esse diagrama de Moody, que é o que eu peguei aqui nas minhas notas de aula antiga. Então aqui, ó, 1,35 fica muito difícil de discernir, na verdade, né? Porque aqui é 1, esse cara aqui já é 1, perdão, e esse aqui já é tipo 2, né? Isso daqui, ó. Então tá bem no meio do caminho, assim, deve estar por aqui, sei lá. Repare que agora chega num ponto ó, que não vou ter mais nenhuma diferença, talvez um pouquinho menor, mas chega num ponto que eu não consigo nem ver mais. Então eu vou levar para o mesmo valor de F, que vai levar para o mesmo valor de diâmetro, e eu vou considerar que esse cara convergiu aqui, ó. Tá? Em casa, tentem fazer isso daqui usando um outro diagrama de Moody, né? E tem uma questão também interessante, assim, tem algumas equações aqui que você tem no diagrama de Moody que seriam boas aproximações para esses limites assintóticos de tubos lisos e rugosos. Então, por exemplo, tentem resolver em casa, em vez de consultar tipo, o diagrama mesmo de Moody, usar essa equação aqui, ó, para smooth pipes entre F e Reynolds e ver se ela vai resolver para você o seu problema um pouquinho melhor
e se você vai achar esse mesmo valor que eu achei de 0,199. Eu vou pôr como resposta final o seguinte, velho. Assumir que convergiu e que o valor que eu vou ter para esse cara vai ser 0,2 metros, 20 centímetros de diâmetro. Beleza? E aí para casa, eu quero que vocês façam o seguinte exercício, que é basicamente uma continuação desse aqui. Então, para casa, suponha agora que o comprimento do duto dobrou de tamanho, mas seu diâmetro é mantido constante. Então, eu dobrei o comprimento e mantive o mesmo diâmetro. A pergunta é, determine a nova vazão, agora eu tenho que mudar a vazão, que mantenha a mesma perda de carga. Do ponto de vista de engenharia, qual pergunta é essa? O que eu estou querendo falar, velho? No final das contas é o seguinte. Suponha que eu pego esse mesmo problema e eu dobre o tamanho do duto e mantenho o mesmo diâmetro. Para eu ter a mesma perda de carga, ou seja, para minha bomba ter o mesmo consumo de energia, operar na mesma potência, eu vou ter que variar a vazão do meu registro ali, mudar a vazão. Qual vai ser a nova vazão? Essa é a pergunta, esse é o exercício. Espero que tenham entendido a aula de hoje e a gente se vê na próxima aula desse curso, continuando aqui alguns exemplos de exercícios mais interessantes vinculados a Bernoulli com perda de carga. Beleza, galera? Gratidão pela companhia e até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês.